Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Zion Movie Factory. Se vocês ainda não são inscritos no canal, peço por gentileza que deixe seu like, se inscreva no canal e ativem o sino de notificações para que vocês possam estar recebendo as atualizações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal, beleza? E antes de começar o vídeo, o que vocês acham de ganhar criptomoedas gratuitamente? Olha só, eu já consegui acumular gratuitamente aqui 178 unidades de BFG. E se eu conseguir, você também consegue. E para isso é muito simples, pessoal. Basta vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, acessar o site Betfury e chegando aqui vocês selecionam ao lado esquerdo aqui a Free Crypto Boxes. Vão aparecer 4 tipos de moeda. A primeira que está no topo vocês ignoram, né? Porque essa moeda aqui é a moeda de um evento dentro da plataforma e de 24 em 24 horas ela é resetada. Já essas aqui você pode estar recolhendo para dentro da tua carteira. E como que tu vai fazer isso? Clica aqui em saque, vem, realiza o que o Capta está pedindo. No caso aqui ele me pediu um barco, né? Aí eu fiz o CAPTCHA, tudo certinho, venho e realizo o saque. Aí o valor que ele acumulou aqui, ele joga para dentro da minha carteira. E assim eu vou fazendo sucessivamente, sempre que completar a barrinha aqui em cima, que leva em torno de 20 a 25 minutos, mais ou menos, para estar completando. Ou seja, de 20 a 25 minutos vocês vêm aqui e só colhe as moedas gratuitamente. Você pode colher a BFG, o Bitcoin e o BNB. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo, né, pessoal? E no vídeo de hoje nós seguimos falando aí de Terra Luna. Terra Luna que nesse momento está com uma alta de 1,51%, né? Sendo vendido aí a 3 zeros depois da vírgula, 139 cents de dólar, pessoal. A Terra Luna é a moeda que está aí vivendo o seu pior pesadelo. Na verdade, quem está vivendo o seu pior pesadelo são os holders que estavam posicionados lá em cima e que estão perdendo aí na casa dos milhões até bilhões de dólares. Ou seja, Terra Luna não, mas o Do Kwon arregaçou com meio mundo aí com o seu projeto que era o grande projeto queridinho dos maiores youtubers aqui da internet, e agora todos se esconderam praticamente e não põem a cara para dizer, olha, eu estava errado quando estava falando bem dessa moeda, né? Infelizmente, errar é fácil, mas assumir o erro é para quem é forte, e ou seja, não são todos. Enfim, o que a gente vê aqui é que no volume das últimas 24 horas, Terra Luna teve uma queda aí de 42,53% na sua negociação. Acredito eu que devido à questão do Kwon insistir em colocar a ideia de fazer um fork da moeda. E isso, um fork da blockchain, né? E isso não está agradando ninguém, principalmente pela votação que eu já digo mesmo na lata fraudulenta, onde quando não havia sido colocada a votação pelo Do Kwon, a maioria da comunidade, digo maioria, 97% era contra esse fork. Os 3% a favor devem ser os próprios desenvolvedores e o próprio Do Kwon. Mas o que a gente percebe da parte desse indivíduo é que ele realmente está aí e não está aí para fazer a coisa certa não. Haja visto que é um cara que só nega impostos, ou seja, não quer pagar os impostos para o governo, né? Enfim, o caso dele é um caso diferenciado em relação a pequenos investidores, mas o que eu quero deixar aqui muito bem pontuado é que realmente Terra Luna
tem aí uma cara muito grande de um golpe, pessoal. É exatamente isso. A minha ideia é que isso vinha sendo planejado há muito tempo e agora que o Bitcoin estava nessa queda massiva, talvez os caras tenham entrado em pânico e já arrumaram um jeito de retirar aí uma boa grana, mas acabaram se dando mal porque agora Do Kwon vai ser investigado. Inclusive, só para que vocês tenham ideia, os bens desse menino vai ser sim penhorado, segundo a matéria que eu vi aqui, né, da investing.com, pessoal, onde ela diz que Do Kwon da Terra Luna pode ter bens penhorados. Vamos ler aqui só para a gente ter uma base do que está acontecendo nesse sentido, né? Do Kwon, CEO da Terraform Labs, organização responsável pelo ecossistema Terra Luna, pode ter seus bens penhorados após a crise que levou o preço de Luna a zero e fez a stablecoin Terra USD e UST perder sua paridade com o dólar. Isso porque o RKB e Partners, um dos principais escritórios de advocacia da Coreia do Sul, está processando o executivo. De acordo com a mídia local, a LKAB abrirá o processo contra Kwon, cidadão coreano, por acusações de fraude. O processo será aberto em nome de investidores comuns à Agência de Polícia Metropolitana de Seul. Além disso, o escritório decidiu arquivar uma ordem de penhora provisória das propriedades de Do Kwon para apreendê-las no Ministério Público do Distrito Sul de Seul. Segundo reportagem do jornal Munhwa Ilbo, alguns dos funcionários da LKB também podem participar do caso. Afinal, eles também perderam dinheiro no colapso da UST. Existem investidores relacionados dentro do escritório de advocacia e vamos registrar uma queixa contra Kwon na unidade de investigação financeira da Agência de Polícia Metropolitana de Seul, disse Kim Hae-yong Kwon, sócio da LKB, ao Munhwa Ilbo. Enquanto isso, a agência de notícias locais Yonhap afirmou que o escritório também está considerando processar Daniel Shin, outro cofundador da rede Terra, ou seja, Do Kwon não estava agindo sozinho, né? Do Kwon na mira das autoridades, conforme noticiado pelo Criptofácil, Do Kwon também foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o colapso por legisladores da Coreia do Sul. Olha isso, pessoal. O representante do Partido do Poder Popular da Coreia do Sul, Yoon Sang-hyun, convocou uma audiência parlamentar sobre o ST. Esses nomes aqui, cara, é um negócio muito doido. Devemos trazer autoridades de plataformas relacionadas, incluindo o CEO do Kwon da Terra, que se tornou um problema recente, a Assembleia Nacional para realizar uma audiência sobre a causa da situação e as medidas para proteger os investidores, disse Sang-hyun na terça-feira, dia 17. Ataques e acusações a Do Kwon desde que a UST deixou de ser negociada a $1, né, e que o preço de Luna desabou, Do Kwon vem sofrendo ataques de todas as partes, até mesmo sua família foi alvo de uma suposta ameaça. Sua esposa chegou a pedir proteção policial após alegar que o indivíduo invadiu seu prédio em ameaça à sua família. Do Kwon também é acusado de estar envolvido em outro projeto de stablecoin fracassado, de acordo com a CoinDesk. Ele foi um dos cofundadores da stablecoin algoritmo Basis Cashback, a BAC. Do Kwon teria usado o codinome de Rick Sanchez enquanto esteve à frente do projeto. Olha só isso, pessoal. O cara, ele tinha um outro projeto que também deu M, né? Só que nesse outro projeto ele usava um outro nome. Então, para mim, não tenho mais dúvidas. É um estelionatário nato, né? Tá aí sim, veio com má fé desde o princípio, aproveitou enquanto pôde, mas agora, felizmente,
a lei vai fazer a justiça em cima desse cara, porque não é possível que tanta gente seja aí, né, roubada, porque o termo não é outro, isso foi um roubo mesmo, né? Então ele vai ter que responder sim, e tem que ser preso e tem que ter todos os seus bens apreendidos. Foi o que eu já tinha dito num vídeo anterior, e não tem que dar massagem nesse cara não, tem que botar ele para quebrar pedra com uma bola de ferro de uns 200 quilos amarrado na perna. Que cabra safado, gente, pelo amor de Deus. Eu fico irritado de ler esse tipo de coisa, porque se o cara fosse um cara de boa índole, ele não usaria um outro nome num outro projeto, o que significa que ele tem várias faces. Será que ele também não seria aí o Nine Zeros da Dogezilla? Fica aí a pergunta, né? Mais um aí candidato a ser o Nine Zeros da Dogezilla, né? Dogezilla que também é outro projeto que só prometeu, prometeu, prometeu e não entregou nada. E o pessoal ainda segue acreditando. Eu só tô lá porque eu já tô com as minhas moedas presas e o que eu vou fazer? É mais ou menos o caso aqui dos caras que tinham uma boa alavancagem em Terra Luna e agora que caiu, o que eles vão fazer? Vão pegar e vão vender aquela porcaria e pegar centavos de dólar? Não faz sentido. Então, pelo sim, pelo não, deixa lá, vai que acontece alguma coisa lá na frente e a história mude o seu contexto. Mas, por enquanto, o que a gente tem visto aí desse Do Kwon é que ele realmente é um cara articulado e não é nenhum novato nessa história não, porque já temos aqui a Bases Cash dentro do histórico de coisas não muito bem feitas desse Do Kwon, né? É um cabra muito malandro, mas a malandragem dele vai chegar ao fim muito em breve. Assim que forem feitas essas investigações e as teses que foram levantadas não só por mim, mas por vários youtubers e também por seguidores aqui do canal, se confirmando, esse cara vai sim pro Chilindra e vai cumprir a cadeia de ponta a ponta. Afinal de contas, lá na Coreia do Sul não existe um STF como nós temos aqui no Brasil, que vive soltando bandido à torto e à direita. Então, cadeia nesse Do Kwon e vamos aguardar aí para ver se esses bens penhorados conseguem aí pelo menos repor parte do que foi perdido pelos investidores nesse grande projeto, segundo alguns falaram por aí, né? E aqui continua. BAC foi um dos primeiros concorrentes no campo das stablecoins algorítmicas. O projeto foi lançado na blockchain Ethereum no final de 2020. Assim como o UST, a ideia era que BAC fosse atrelado ao valor do dólar americano por meio de códigos. Contudo, o projeto nunca funcionou como pretendido. Ou seja, ele já tinha noção que isso não iria dar certo de alguma forma. Então ele fez sim, de má fé, e eu espero sinceramente que ele pague muito caro. Agora, vocês lembram daquela parte que o cara foi lá no prédio para cobrar ele e tal, enfim, tá aqui, eu achei a matéria que fala desse cara, e olha só as razões pela qual esse cara foi lá invadir o prédio do Kwon. Veja só, o cara diz aqui é a matéria do portal do Bitcoin, da UOL, né? Ele diz o seguinte: perdi 2,3 milhões de dólares, diz homem que tentou invadir casa de Do Kwon, criador da criptomoeda Luna. Eu vou ler aqui só para que vocês entendam o desespero desse senhorzinho aqui, ó. Suposto investidor sul-coreano buscava pedido de desculpas do empresário. Ele conseguiu invadir condomínio e tocar a campanha da casa de Kwon. Um suposto investidor da falida criptomoeda Terra Luna está sendo investigado pela polícia de Seul, capital da Coreia do Sul, por ter tentado invadir a residência do CEO da Terraform Labs, Do Kwon. Na semana passada, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o motivo da tentativa de invasão pelo homem teria sido a perda de fundos após o recente colapso do ecossistema Terra. Perdi cerca de 2,3 bilhões de won, o equivalente a 2,3
milhões, disse o suspeito a repórteres locais. Após prestar depoimento na delegacia de Seongdong-gu, um dos 25 distritos que formam a capital sul-coreana. De acordo com a reportagem, o homem, cujo nome não foi revelado, trabalha em um canal de transmissão online, possivelmente de forma similar à de YouTubers. Ou seja, o cara que foi lá era um dos nossos aí, galera, um YouTuber. Enfim, né? E ele teria afirmado que pessoas tiraram a própria vida devido à queda das duas criptomoedas, criadas pela equipe de Do Kwon, a stablecoin Terra USD UST e altcoin Terra Luna, e que buscava um pedido de desculpas do empresário para os mais de 200 mil investidores que perderam suas economias. Bom, sobre essa questão de que ele buscava um pedido de desculpas, eu duvido muito. Eu acredito que ele ia lá dar umas bifas no Do Kwon, que já que ele perdeu dinheiro, pelo menos ia deixar umas tatuagens na face do menino, né? Mas enfim, acabou não dando certo e ele ainda teve que ir para a delegacia prestar depoimento. O site conta que o homem conseguiu adentrar em um condomínio em Seul e tocar a campainha do apartamento de Kwon, onde se encontrava sua esposa, e que pediu ajuda depois da ocorrência. Ela entrou com pedido de proteção policial. Então, autoridades entram no caso UST Luna. Nessa terça-feira, 17, o site afirmou que autoridades financeiras da Coreia do Sul mobilizaram de forma emergencial equipes de supervisão para investigar as corretoras de criptomoedas que operam no país. As ações vão servir para aumentar a proteção dos investidores após o recente episódio de UST e Luna. Então, de acordo com as fontes do setor, informou Yonhap em outra publicação, a Comissão de Serviços Financeiros FSC e o Serviço de Supervisão Financeira FSS pediram às companhias locais de criptomoedas que compartilhem informações sobre transações vinculadas à Terra USD e à Luna. Isso inclui volumes de negociações, seus preços de fechamento e o número de investidores relevantes. Os reguladores pediram ainda que as empresas cripto fornecessem um relatório acerca do recente colapso do mercado e também da Terraforms, de 40 bilhões de dólares a zero. No mês passado, Luna chegou a atingir um valor de mercado de 41 bilhões no domingo, dia 15. Chegou ao fundo do poço ao se reduzir para menos de 1,4 bilhão, segundo dados do portal CoinGecko. Existe uma lista enorme de fatores, empresas e pessoas que podem ser acusadas pelo colapso da blockchain Terra, cuja criptomoeda Luna afundou de 87 dólares para zero no espaço de 24 horas. Inédito, cara. Isso aí tinha que colocar até no Guinness Book, cara. Acho que não tem quem quebre esse recorde do Kwon em desvalorização em 24 horas. Mas o nome de Do Kwon até então é que entra para o centro da artilharia de críticas. Kwon, sul-coreano de 30 anos, fundou o projeto Terraform Labs em janeiro de 2018. Eu acredito que se ele pudesse entrar numa máquina do tempo e falar ali com o McFly, né, e o professor, ele sinceramente teria apagado essa ideia no passado, igual o filme do Exterminador, quando o John Connor lá, eles voltam para o passado para pegar o braço robótico e acabar com a história da Skynet de uma vez por todas. Só que isso é ficção e aqui é a pura realidade. A máquina do tempo do Kwon será uma cadeia longa e gostosa para os investidores que vão aí se deliciar vendo esse manezinho pagar pela grande caca que fez. E quando eu falo caca, não é rádio caca, beleza? Então, pessoal, os resultados disso tudo, a gente consegue ver os reflexos no mercado. E olha só como é que está o nível de medo no mercado nesse momento, né? Já vinha ruim e depois dessa questão aí da Terra Luna, continua do mesmo modo. Apesar que deu uma leve melhorada de 5 pontos, porque chegamos aí a 8 no medo extremo. E se vocês não acreditam,
aqui está a prova. CryptoFear no dia 17 de maio chegou a 8 o nível de medo das pessoas em relação às criptomoedas. O que isso indica para nós? Que toda moeda tem dois lados. Enquanto a grande maioria está olhando só os prejuízos, só o que perdeu, a gente não pode deixar de esquecer, né, de lembrar, perdão, que agora, por conta desse medo extremo e da baixa que se encontra o Bitcoin, sim, o Bitcoin está numa grande baixa, pessoal, e eu vou mostrar para vocês aqui como está a situação do Bitcoin. Ó, tá numa baixa e logo logo ele vai chegar aqui nessa zona verde, que é uma zona de acumulação, ou seja, tá muito perto, né? Se eu for olhar aqui quando ele tocou nessa zona anteriormente, tá muito perto aí dele chegar nessa zona de acumulação, ou seja, e acredito que ela vai cair ainda mais justamente por conta desse medo de mercado, por conta desses problemas que aconteceram com Terra Luna, e inclusive também Feg Token foi atacada e foi hackeada. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso também. Então, pessoal, tem que ficar muito atento a esse mercado fritando peixe e olhando o gato, porque para perder dinheiro aí, você pode levar menos de 24 horas, segundo do quão conseguiu aí realizar esse feito, né, pessoal? Infelizmente a gente lamenta, porque muita gente está se matando por causa desse acontecimento, e é óbvio que ninguém sente alegria numa situação como essa. A gente faz aqui os comentários tal, mas obviamente ninguém está feliz com o ocorrido. Minha verdade aqui é que realmente eu gostaria que tivesse dado muito certo, porque isso traria cada vez mais confiabilidade para o mercado cripto, né? Que, como a gente vê aqui, está meio abalado nesses últimos dias por conta de todos esses acontecimentos. Mas enfim, é assim que funciona, né? Vamos ter calma e paciência e principalmente muito cuidado na hora de investir. É por isso que a gente sempre fala, se a intenção sua é investir alguma coisa nesse mercado, invista o dinheiro da pinga, da pizza, da Coca-Cola, enfim, mas não pegue dinheiro que vai te fazer falta, porque senão pode acontecer como aconteceu com esse rapazinho aqui, e aí você vai ter que estar invadindo a casa do desenvolvedor para buscar uma explicação e quem sabe assim uma solução. Então era isso o vídeo de hoje, pessoal, e se vocês ainda não são inscritos no canal, peço por gentileza que deixe seu like, se inscreva no canal e ativem o sino de notificações para que vocês possam receber aí as atualizações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal. Então vamos que vamos, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu!